Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de matemática do livro de atividades de vocês, das páginas 40 a 43. Então, abram o livro de atividades de vocês na página 40. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, correção do livro de atividades, página 40 a 43. A família de André tem um sítio com área de 2,5 hectares e nesse sítio eles plantam café, laranjas e morangos. São 4.500 metros quadrados de plantação de café, 2.800 metros quadrados de plantação de laranjas e 1.300 metros quadrados de plantação de morangos. Letra A. Quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que nós vamos ter que transformar o hectare em metro quadrado. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, tá bom? Então, se são 2 hectares, basta eu multiplicar 2 por 10.000. Então, 2 vezes 10.000 me dá o valor de 20.000. Se está em metros quadrados, então serão 20.000 metros quadrados. E agora a gente vai calcular o meio hectare. Gente, meio hectare, 10.000 metros quadrados equivale a 1 hectare. Se eu preciso achar metade disso, basta eu pegar 10.000 metros quadrados, dividir ele por 2, que eu vou encontrar o resultado de 5.000 metros quadrados. Agora, nós vamos somar os valores, porque lá em cima, no enunciado, me diz que são 2,5 hectares. Então, 2 hectares que equivalem ao valor de 20.000 metros quadrados, mais 5.000 metros quadrados que equivalem a meio hectare, me dando a soma, o resultado de 25.000 metros quadrados. Portanto, o sítio tem 25.000 metros quadrados de área. Letra B. Quantos metros quadrados desse sítio não são usados para plantações de café, laranja e morango? Primeira coisa que a gente tem que ver, a palavrinha não, essa palavrinha é importante, que se a gente tirar o não daqui, a gente vai estar buscando outro resultado, tá? Nós queremos saber que nesse enunciado é o que não está sendo usado para plantações, tá bom? Então, primeiro, somamos as áreas que são usadas para plantio. Então, nós vamos somar as áreas que são utilizadas. 4.500 metros quadrados que são utilizados para o café, mais 2.800 metros quadrados que são utilizados para laranja e 1.300 metros quadrados que são utilizados para a plantação de morango. Somando esses três valores, nós vamos encontrar 8.600 metros quadrados. Então, essa é a área utilizada para plantio. Mas a nossa pergunta quer saber a área que não é utilizada. O que a gente tem que fazer agora? Então, a gente vai pegar a nossa área total do sítio, tá bom? Que nós descobrimos na letra anterior, que são 25.000 metros quadrados, e subtrair pela área que está sendo utilizada para plantio. Então, a gente vai fazer a subtração de 25.000 metros quadrados menos 8.600 metros quadrados, que é igual a 16.400 metros quadrados. Então, essa aqui é a área que não está sendo utilizada para plantio no sítio. Resposta: não são usados 16.400 metros quadrados para plantações, tá bom? Ainda na página 40, questão número 8. Nos terrenos representados a seguir, serão construídos um supermercado e um estacionamento. Percebam que aqui nós temos duas áreas, tá bom? Uma área de 50 metros por 50 metros e outra área de 130 metros por 60 metros. Letra A. Esse supermercado e esse estacionamento juntos vão ocupar mais de 1 hectare de área ou menos?
Então, a primeira coisa que nós vamos ter que descobrir é quanto de área vai ser utilizada, tá bom? Então, a gente vai calcular a área de cada terreno separadamente. Aqui nós temos um quadrado, né, de lados, né? O quadrado tem lados iguais, então nós vamos descobrir a área deste quadrado. Como nós vimos pouco, mas vimos no primeiro bimestre, que calculando a área de um quadrado, basta a gente fazer a multiplicação de um lado pelo outro, não é isso? Então, nós vamos ter que fazer a multiplicação da área deste espaço, deste quadrado. Então, a primeira conta que nós iremos fazer é de 50 metros vezes 50 metros. 50 vezes 50 é igual a 2.500. Como nós estamos falando de área, então nossa resposta será em metros quadrados. Então, esta área aqui, ela possui 2.500 metros quadrados. Agora, nós vamos descobrir esta área aqui, que é a área de um retângulo, que também basta fazer a multiplicação de um lado vezes o outro, no caso aqui da largura vezes vezes a altura, tá? Então, basta que a gente faça a multiplicação. 130 metros vezes 60 metros, que é igual a 7.800 metros quadrados. Então, nós achamos a área do quadrado e a área do retângulo. Para saber quantos ela ocupa junto, nós teremos que fazer a soma dessas áreas. Então, nós vamos somar 2.500 mais 7.800 metros quadrados, que é igual a 10.300 metros quadrados. Portanto, esta área aqui toda equivale a 10.300 metros quadrados. E a pergunta é para saber se vai ocupar mais de 1 hectare de área ou menos. O que a gente vai ter que levar em consideração? 1 hectare equivale a quantos metros quadrados? 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Se esta área possui 10.300 metros quadrados, 10.300 é maior que 10.000, certo? Então, sim, como 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, esses terrenos ocupam mais de 1 hectare. Então, se eles ocupam 10.300 metros quadrados, eles ocupam, sim, mais de 1 hectare de área, tá bom? Na letra B, sabendo que o metro quadrado desses terrenos foi vendido a R$1.000, calcule quantos reais foram gastos na compra desses terrenos. Então, olhem só a informação. R$1.000 equivale a cada metro quadrado. Nós descobrimos que o terreno total ele tem uma medição de 10.000 metros e 300, não é isso? 10.300 metros quadrados. Para a gente descobrir qual o valor total, tá, dos gastos da compra deste terreno, nós vamos multiplicar 10.300 vezes 1.000. Então, basta fazer a multiplicação de 10.300 vezes 1.000, o que vai nos dar um resultado de 10.300.000, tá? Em reais, esse vai ser um valor monetário. Portanto, a resposta é que o valor gasto na compra destes terrenos foi de R$10.300.000, tá bom? A número 9, na página 41. Observe as informações do gráfico a seguir. Nós temos um gráfico que tem o tempo de estudo diário, além da escola. Então, quais as informações que nós temos no gráfico? Primeiro, qual turma que foi pesquisada? Nós vemos aqui que foram turmas de 5º ano, tá bom? Então, aqui embaixo no gráfico, na horizontal, nós temos as turmas que foram pesquisadas e aqui na vertical nós temos o número de pessoas pesquisadas, tá bom? O número de pessoas que responderam a determinada pergunta, certo? Equivalente a esta legenda. Então, nós temos 3 informações.
Já na legenda, o azul está se referindo a pessoas que leem menos, né, os alunos que leem menos de 30 minutos, além da escola, né, do material escolar. O vermelho está de 30 a 60 minutos e esse amarelo ou verde, tá? Mais de 60 minutos. Letra A, qual é o assunto da pesquisa apresentada nesse gráfico? O assunto, gente, é o quê? O tempo de estudo diário além da escola, né? O tempo que os alunos leem além do tempo de escola, do horário de escola. Então, o tempo gasto para estudar diariamente além da escola. Letra B, quais pessoas participaram dessa pesquisa? Nós vimos aqui que são alunos do 5º ano de uma escola, tá bom? A escola não foi citada, então, alunos dos 5º anos de uma escola. Na letra C, quantas pessoas participaram desta pesquisa? Como é que nós vamos descobrir, gente, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Para isso, nós vamos voltar lá no nosso gráfico, tá? Aqui no gráfico, a gente vai olhar pela quantidade de pessoas que responderam por cada sala. Então, olha só, no 5º A. No 5º A, nós tivemos, para essa resposta referente a menos de 30 minutos, 12 pessoas que responderam, tá? Então, nós tivemos 12 pessoas que responderam que tiveram essa resposta. Mais 10 pessoas que responderam que de 30 a 60 minutos. Então, a gente já vai somar 12 pessoas mais 10, que nos dá a quantidade de 22 pessoas. Mais as pessoas que responderam que leem mais de 60 minutos. Nós vemos aqui que foram 8 pessoas. Então, nós vamos somar 12 mais 10, 22, mais 8, 30. Tá bom? Então, é assim que nós vamos descobrir a quantidade de pessoas. Para descobrir essa quantidade, vocês têm que levar em consideração cada turma. Então, vocês vão somar a quantidade do 5º A, a quantidade do 5º B, a quantidade do 5º C e a quantidade do 5º D. Portanto, foram 30 alunos do 5º A, mais 31 alunos do 5º B, mais 26 alunos do 5º C, mais 24 alunos do 5º D, nos dando um total de 111 alunos. Então, no total que participaram dessa pesquisa foram 111 pessoas, tá bom? 111 alunos. Letra D. Que pergunta pode ter sido feita durante a entrevista dessa pesquisa? Porque ali nós temos já o resultado do gráfico, mas nós não temos a pergunta que foi feita. Baseada na legenda, baseada nas informações e nas respostas, qual pode ter sido a pergunta utilizada para fazer a pesquisa? Aí aqui a gente tem uma sugestão de respostas do livro, tá? Quanto tempo você estuda por dia além da escola? Tá? É o que tem a ver justamente com as informações que nós já temos no gráfico. Qualquer pergunta que vocês façam que tem referência ao tempo de estudo além da escola estará correta, tá bom? E na letra E, termine de completar a tabela com as informações do gráfico. Aqui nós vamos fazer justamente o que fizemos para descobrir o total de pessoas. Nós vamos colocar a quantidade de alunos que responderam cada tipo de coisa que está na legenda. Então, ó, tempo de estudo diário além da escola. Nós temos aqui as turmas e nós temos aqui o tempo. Essas informações são as informações que estão na legenda. Então, 5º A. Alunos do 5º A que leram menos de 30 minutos, que leem menos de 30 minutos, foram 12. Alunos do 5º A que responderam que leem de 30 a 60 minutos foram 10. Então, aqui a gente já tem aquela soma de 22. E alunos do 5º A que responderam que leem mais de 60 minutos, que leem não, né, a gente estuda, tá? Que estuda mais de 60 minutos foram 8. Então, nós já tínhamos 22 mais 8, totalizando 30, tá bom? Só para relembrar que foi assim que nós fizemos a contagem para a letra C, tá? E aqui nós vamos completar, né? Nós já está completo aqui para vocês,
Quais foram os dados? O quinto B, que lê menos de 30 minutos, foram 8. Que estudam de 30 a 60 minutos, 15. E que estudam mais de 60 minutos, 8. Quinto C, que estudam menos de 30 minutos, 10. Que estudam de 30 a 60 minutos, 6. E que estudam mais de 60 minutos, 10. E o quinto D, que estuda menos de 30 minutos, foram 6. Que estudam de 30 a 60 minutos, foram 8. E que estudam mais de 60 minutos, foram 10 alunos, tá bom? Então, essa tabelinha aqui, ela é bem simples de preencher, basta vocês olharem a quantidade pelo gráfico de alunos que responderam determinada parte ali, aquela informação que está na legenda. Letra F, outra pesquisa será realizada com esses alunos. Escolha o assunto e escreva a pergunta que você faria para obter informações para essa pesquisa. Então, pensem numa pergunta que vocês poderiam fazer para esses mesmos alunos do quinto ano, de preferência, claro, que tenha a ver com os estudos. Então, qual outra informação você colocaria para ser pesquisada e como você realizaria, né? Então, aqui vocês vão criar um assunto, tá bom? Que seja relacionado, estamos falando de alunos, né? Então, que sejam relacionados a alguma coisa da vida escolar. E aqui vocês vão criar uma pergunta, tá bom? Relacionada ao assunto do qual vocês querem falar, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, bem simples. Se o assunto for comida da cantina, o lanche da cantina. Aí, em cima deste assunto, eu vou criar uma pergunta. Por exemplo, quantos alunos consomem o lanche da cantina diariamente? Compram lanche na cantina diariamente. Aí eu já estou criando uma pergunta baseada no assunto que eu escolhi. Então, a primeira coisa a fazer é escolher o assunto para depois você formular a sua pergunta. Na número 10, na página 42, a turma de Pedro fez uma pesquisa com os alunos de uma escola sobre o meio de locomoção utilizado para ir de casa até a escola. Leia o texto que Pedro escreveu sobre o resultado desta pesquisa. Então, agora nós já conhecemos, né? Resultados de pesquisa que são colocados em gráficos, que são colocados em tabela. E agora nós vamos ver um resultado de pesquisa que é descrito através de um texto, tá? Então, é um texto que vai nos dar os dados da pesquisa. Então, olha só. A pesquisa realizada com os alunos da escola mostrou que mais da metade dos alunos dos segundos anos usam ônibus escolar para ir de casa até a escola e que a maior parte dos alunos dos quartos anos vem a pé para a escola. Essa pesquisa mostrou também que apenas 10 alunos dos quintos anos usam a bicicleta como meio de se locomoverem de casa até a escola e que a quantidade de alunos dos terceiros anos que vêm de ônibus escolar é igual à quantidade de alunos dos terceiros anos que vêm a pé. Percebam que as afirmativas que ele faz aqui no texto, ele não se preocupa com a questão de quantidade em si, tá bom? Mas ele consegue passar a informação, tá? Letra A, quais turmas dessa escola participaram dessa pesquisa? Então, a gente vai olhar no texto quais turmas ele cita, tá bom? E nós vemos que ele cita as turmas de segundo ano, tá? Então, segundos, turmas de terceiros anos, turmas de quartos anos e turmas de quintos anos. Letra B, ainda na página 42, marque X na alternativa cujo gráfico pode representar as informações descritas no texto acima para as turmas de terceiros anos. Então, a gente vai se basear nas turmas do terceiro ano. Quando a gente vê no gráfico aqui as informações, nós vemos que o que mais se aproxima dos resultados referente ao terceiro ano foi este primeiro gráfico. Por quê? Porque a maioria, né, faz uso de quê? Então, nós temos as opções de ônibus escolar, carro, a pé e bicicleta.
Buscando essa informação dos terceiros anos no texto, nós temos aqui, ó, que essa pesquisa mostrou também que apenas 10 alunos dos quintos anos usam a bicicleta como meio de se locomoverem de casa até a escola e que a quantidade de alunos dos terceiros anos que vem de ônibus escolar é igual à quantidade de alunos dos terceiros anos que vem a pé. Essa informação é muito importante para a gente porque no gráfico a gente vai perceber que ele fala que é igualmente a quantidade de pessoas, né, de alunos que usam o ônibus e os que vão a pé. E o único gráfico que tem estes dados igualados é este primeiro gráfico. Portanto, aqui, ó, igualando valores, tá? A questão de serem poucos que usam bicicleta e a quantidade maior que usa o carro. Portanto, como este é o único gráfico com as informações corretas, é este gráfico que vocês devem marcar, tá? Essa questão, gente, da página 43 ao número 11, é mais uma daquelas questões que, se estivéssemos na sala de aula, faríamos em conjunto com outros colegas. Vocês se reuniriam, tá, em 3 ou em duplo ou até mais colegas para realizar. Como nós estamos, neste momento, passando pelo isolamento social, vocês têm sim as redes sociais para isso, mas eu não consigo garantir que todos vocês façam pelas redes sociais, até porque eu não sei até que ponto vocês têm acesso e se todos têm o acesso, tá bom? Então, esse tipo de pesquisa, como já aconteceu em outras disciplinas, será uma pesquisa individual, tá? Então, você vai escolher um assunto do seu interesse e fazer uma pergunta, tá? Você vai criar uma pergunta. Então, criando-se a pergunta, você vai poder fazer o quê? Em seguida, realizar a pesquisa e registrar os resultados obtidos na tabela a seguir. Então, baseado nos seus resultados da pesquisa que você criou, então você vai ter uma pergunta. Esta pergunta você vai escolher, baseado no assunto que você está utilizando. Você vai escolher quem você quer que responda essas perguntas e depois de que você tiver as respostas, você cria uma tabela com os dados, tá bom? Os dados que você coletou através de sua pesquisa. E aqui represente o resultado da pesquisa em um gráfico de colunas. Aqui, o objetivo é que vocês façam um gráfico de colunas como vocês viram ali, tá bom? Vocês podem criar uma legenda com cores diferentes, tá? Então, vocês têm que ter um título, o gráfico ele tem que ter um título e ele tem que ter informações de comparação. Então, vocês têm que ter uma informação aqui que pode ser quantidade, idade, tá bom? E aqui embaixo outro comparativo também, que pode ser nome, referência, tá? Então, você tem que ter duas informações aqui para fazer a comparação para responder. E não se esqueça que tem que criar um título para o seu gráfico, tá bom? Desculpa, só esqueci de informar que o gráfico tem que ser de coluna. Então, colunas, todo mundo lembra, né? Você vai pintar até o ponto que você gostaria que o gráfico fosse. Por exemplo, se você fizer referência a alguma coisa que tenha 5, você pode usar um quadradinho para cada, para cada pessoa. Então, você teria que colorir 1, 2, 3, 4, 5. O gráfico aqui vai ficar a critério de vocês, tá? A maneira que for melhor para vocês de preencher, tá bom? Lembrem da importância de realizar a correção, que é o recadinho de todo vídeo de correção. Dúvidas vocês vão poder tirar comigo nas nossas próximas tutorias, tá? Tutoria, por exemplo, de terça-feira, que é Matemática e Geografia da semana que vem, tá bom? Então, guardem as dúvidas para a gente poder tirar durante a tutoria. E até a próxima correção.